Presentes os conselheiros Nestor Batista, Artagão de Matos Leão, Fábio Camargo e Ivens Linhares, bem como os auditores Sérgio Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, e o auditor, também o auditor Cláudio Augusto Canha, mais o procurador do Ministério Público de Contas, Eliseu de Moraes Correia. Declaro aberta a sessão ordinária de número 38 deste tribunal. Ausente o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães e o conselheiro Durval Amaral, ausentes, em razão de férias. Convocados ficam os auditores Sérgio Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro para a composição do quórum de julgamento, conforme portarias já veiculadas. Coloco a ata da sessão anterior, de número 37, de 1º de outubro passado, para homologação. Está em discussão? Está homologada. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no regimento, entre elas, inclusão na pauta de processos. Conselheiro substituto Sérgio Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Para solicitar a inclusão na pauta dos processos 712.001.15 e 729.850.15, que tratam de pedidos de certidão liberatória. Estão incluídos. Tiago Cordeiro. Senhor presidente, para comunicar devolução do recurso de revista 958-767 de 2014, que é de relatoria do conselheiro Ivens Linhares. Estão devolvidos. Conselheiro Ivens Linhares. Senhor presidente, também para devolver ao conselheiro Nestor Batista o recurso de revista 516.315 do município de Castro e ao corregedor conselheiro Durval Amaral a representação 414.432.09 do município de Pérola do Oeste. Estão devolvidos. Não havendo mais comunicações, faço a inclusão na pauta de 3 processos de contratação desta Corte. O primeiro, 58.9404/15, depois o 39.9010/15 e 11.1934/15, que passo a relatar. O primeiro deles, que é justamente o último que incluí, o 11.1934/15, é um pedido de reequilíbrio da equação econômico-financeira de proposta registrada em ata de registro de preço número 04/14, decorrente de pregão eletrônico, com o objetivo de adquirir notebooks e desktops sob o fundamento de que a variação cambial impactou nos preços dos produtos ofertados pela requerente. DLC de júri e Ministério Público opinaram pelo indeferimento do pedido, argumentando em síntese que a flutuação cambial percebida integra o risco do negócio da requerente e que empresas que trabalham com componentes cotados em dólar norte-americano devem estar economicamente preparadas para variações cambiais, não podendo transferir o risco da atividade para a administração. Deste modo, entendem não configurada a área extraordinária que ensejaria a recomposição dos valores. Ainda opinaram pelo indeferimento do pleito em virtude da falta de documentação, já que a obrigação de demonstrar o suposto desequilíbrio por meio de planilhas e demonstrações era o ônus da interessada. Acompanho o entendimento exarado pelas unidades técnicas e o órgão ministerial. Verifiquei que a interessada efetivamente deixou de demonstrar documentalmente em que medida a variação cambial interferiu nos preços registrados, não quantificando o desequilíbrio alegado ou demonstrando os prejuízos que teve que suportar. Então, o meu voto é seguindo as instruções e o parecer, pelo indeferimento do pedido formulado pela empresa Teletex Computadores e Sistemas Limitada. Está em discussão? Em votação? Aprovado. O segundo processo que fiz a inclusão na pauta é um procedimento licitatório, 39.90.10.15, procedimento licitatório na modalidade pregão, forma eletrônica, tipo menor preço unitário por item,
para a formação de registro de preço para aquisição de materiais de expediente elétrico e eletrônico, gênero alimentício, informática, cópia e cozinha, higiene pessoal, para abastecer o almoxarifado do tribunal. Após a etapa de lances, foram convocadas 13 empresas para cada item, no total são 43 itens, para apresentação das propostas e documentos de habilitação, sendo posteriormente adjudicado o objeto às classificadas em primeiro lugar. De júri e Ministério Público opinaram pela regularidade do certame. E meu voto é pela homologação da licitação, registrando-se em ata os preços das empresas contratadas. Está em discussão. Está aprovado. Por fim, o 589404, procedimento licitatório, também na modalidade pregão, forma eletrônica. O objeto é limpeza dos dutos do sistema de climatização e exaustão do edifício sede do tribunal. Preço máximo global, R$ 27.973,33. Participaram do certame 6 empresas. Sagrou-se vencedora a licitante Conforto Ambiental, Tecnologia em Despoluição Ambiental Limitada, uma empresa de pequeno porte, com a proposta do valor de R$ 15.250. De júri e Ministério Público opinam pela regularidade do certame, com fundamento no artigo 522 do regimento. O meu voto é pela homologação do certame, que submeto à discussão de Vossas Excelências. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Eram esses os processos que fiz a inclusão na pauta. Passo, então, para a pauta ordinária, pelo qual passo a palavra ao conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, começo a pauta relatando protocolo 482.07014, Câmara Municipal de Autônia, recurso de revista interposto pelo Ministério Público de Contas contra o acórdão 271714 da Primeira Câmara, que determinou a aprovação com ressalva das contas de 2012 da Câmara Municipal de Autônia. A peça recursal anotou o descumprimento do artigo 29.6 da Constituição Federal, o que redundaria na necessidade de devolução de valores. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pelo desprovimento do recurso, apontando que não houve descumprimento do artigo 29.6 da Constituição, devendo as contas receber proposta de regularidade. O Ministério Público, mais uma vez, se manifesta pelo provimento do recurso. Faz fundamentação, apontando, inclusive, o artigo 21 da Resolução 72/2012 deste Tribunal, que diz o seguinte: o valor do subsídio pelo exercício de atribuições diferenciadas de presidente e de membro da mesa executiva do Poder Legislativo não se vincula ao limite estabelecido em razão do subsídio do deputado estadual, artigo 29.6 da Constituição Federal, nem à verba sob o mesmo título percebida pelo presidente da Assembleia Legislativa. Assim, entendo, não é possível determinar a inconstitucionalidade do dispositivo acima, motivo pelo qual a proposta do relator é pelo conhecimento, no mérito pelo desprovimento, julgando-se pela regularidade com ressalva. Está em discussão o voto. Procurador Eliseu Corrêa. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora secretária, demais presentes nessa sessão do Tribunal Pleno, pedi a palavra, senhor presidente, para destacar que há uma preliminar neste processo de julgamento das contas da Câmara do município de Autônia, em relação ao subsídio dos, não dos vereadores, mas do presidente da Câmara de Vereadores.
Na verdade, nós temos 2 acordos do Tribunal Pleno, com força normativa, que estabelecem o acordo 640-09 em consulta, relatado pelo conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro, e o 120409 do conselheiro Heinz Herwig, que consideram que, mesmo a gratificação ou verba de representação ou subsídio que venha a ser adotado em favor do presidente da Câmara, devem se submeter ao limite constitucional imposto a esses subsídios de vereadores com relação ao teto dos deputados estaduais, conforme o artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal. Então, já há uma decisão, aliás, já há outras decisões do Tribunal em que este pensamento foi devidamente destacado, né, de que não há como atribuir-se uma verba de representação ou qualquer que seja a nomenclatura que se dê, que ultrapasse o valor do subsídio ou do percentual do subsídio. Há uma variação conforme o número de habitantes do município, em relação ao subsídio do deputado estadual. Então, esta regra vinha sendo adotada até o provimento 72. Não é? O provimento 72, ao definir no artigo 14 a fixação do subsídio, estabelece que se aplica o artigo 12 do mesmo provimento, excluindo o inciso 8º, que trata justamente desta vinculação ao deputado estadual. No entendimento do Ministério Público, esta parte final do artigo 14, aliás, da instituição normativa, não provimento, a instituição normativa 72, ela colide com esse dispositivo constitucional, razão pela qual foi suscitado o incidente de inconstitucionalidade. Eu acho que, como preliminar, né, o Pleno deve se posicionar se realmente cabe se discutir com maior profundidade esta questão, né, até porque há 2 consultas já respondidas nesse sentido, ou se muda o entendimento. Eu acho que aí exatamente esta questão do incidente propiciará a que o tribunal venha a se posicionar de modo diverso, né, tanto das consultas já respondidas, ou eventualmente confirmar a tese que sustentou a resolução, a instituição normativa 72/12, com relação a essa exceção ao presidente. Então, não teria, segundo esta resolução, qualquer limite para a verba de representação ao vereador. Acho temerário que o tribunal continue decidindo desta forma, de acordo com a resolução, porque aí abre-se uma porta muito grande, né, ao presidente, né, de não ter limite algum. Né? Se não tem limite algum constitucional, não se aplica o limite dos deputados, qual será o limite? Nenhum. Né? Que a limitação para o subsídio dos vereadores é exatamente este fixado no artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal. De modo que me parece que a questão realmente é interessante, o tribunal deve se aprofundar novamente, né, porque o tema do subsídio de vereador sempre é um tema muito relevante aqui para o tribunal, mas respeitosamente, eminente relator, Vossa Excelência está decidindo conforme o provimento, a instituição normativa. Então, não há nenhum demérito em relação à sua decisão. Nós, respeitosamente, a sua decisão vai de acordo, vai ao encontro da instituição normativa. Porém, o Ministério Público aqui entende que realmente esse incidente deva ser instaurado para que se aprofunde a temática, para saber até qual é a limitação, né? Se não é a limitação do artigo 29, há alguma limitação para o subsídio do presidente da Câmara? Né? Então, me parece que é uma questão relevante
e pediria a Vossa Excelência, se permitir, né, a decisão em preliminar de instaurar ou não esse incidente e após, evidentemente, decidido o incidente, ou se não ocorrer isso, evidentemente que a questão das contas deste exercício poderão ser julgadas com a maior tranquilidade. Obrigado, senhor presidente. Mantém discussão, até para que se possa discutir o que acaba de salientar o procurador. Conselheiro substituto Sérgio Fonseca. Obrigado, senhor presidente. O senhor procurador deixou muito clara a questão. Na verdade, a proposta do relator é exatamente como vem decidindo o tribunal. Não apenas a partir da resolução 72 de 2012, mas desde o provimento 56 de 2005. Porque, inclusive nos estudos que subsidiaram a elaboração do provimento 56, eu tive a satisfação de presidir aquela comissão, nós analisamos exatamente o que trata o inciso 6º do artigo 29 da Constituição Federal, e chegamos à conclusão, naquele momento, de que, por exemplo, em municípios até 10 mil, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Então, todos os vereadores ganham nesse limite, 20%. Pois não. Apenas uma parte, Vossa Excelência tem razão com relação ao provimento, mas eu estou me referindo a duas consultas com força normativa, conforme a lei orgânica do Tribunal de Contas, uma relatada pelo conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro e outra relatada pelo conselheiro Heinz Herwig, em que esta questão específica da verba de representação ou verba de indenização pelo exercício da presidência do Legislativo, o tribunal decidiu que há a limitação imposta ao presidente também? Ao presidente, o tema dessas... Eu não estou aqui com a... Desculpa. Sim, o acórdão 640-09... Só poderia ler o dispositivo, por favor? Eu não estou com ele aqui. Bom, porque, enquanto Vossa Excelência procura, Vossa Excelência, senhor presidente, me permite, eu continuo, então, a minha exposição inicial, que havia concedido à parte ao senhor procurador. Vossa Excelência concedeu a parte, a palavra retornou para Vossa Excelência. Obrigado. Então, senhor presidente, pelo que eu decidi, e creio que a maioria dos casos o tribunal tem decidido nesse sentido, que é razoável que o presidente tenha uma gratificação e que, portanto, que todos os vereadores estejam submetidos ao limite, mas que o presidente tenha direito a uma gratificação. O argumento do senhor procurador é muito pertinente, mas então qual seria o limite do presidente? Não é? Agora, existem outras limitações, em razão da receita corrente líquida, em razão do tamanho do município, fixadas tanto na Constituição da República quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas tem razão o senhor procurador no sentido de que, olha, mas não há um limite bem definido. Haveria os limites de total da despesa com o Poder Legislativo, total da despesa em função da receita corrente líquida e do tamanho do município. Mas as decisões todas em que eu atuei, e de muitas, foram no sentido de considerar essa possibilidade de uma gratificação por presidente. E considerando até a prática, que nas oportunidades em que pude visitar alguns pequenos municípios e alguns não tão pequenos, o que a gente constata é que nesses pequenos municípios, quem trabalha efetivamente e conduz os trabalhos do Poder Legislativo com muito maior intensidade é o presidente. E nós fizemos analogia com o próprio Poder Legislativo estadual e federal, em que os presidentes têm uma gratificação. E assim é em todos os tribunais também. Não é? Então, essa analogia que foi feita, de forma que os estudos que orientaram o provimento 56 são nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Só para complementar, antes de Vossa Excelência encerrar, eu tenho um trecho aqui citado no parecer ministerial neste processo, em que tem esta parte da decisão adotada com força normativa, que é o acórdão 120409 do Tribunal Pleno.
tribunal fixou entendimento pela possibilidade de gratificação de representação do presidente da Câmara, desde que prevista em lei e em conformidade com as disposições constitucionais que regem a matéria, obedecidos, portanto, o limite máximo do subsídio de vereador previsto no artigo 29, 6º da Constituição Federal, considerando a população do município e o princípio da anterioridade. Então, foi muito claro este acórdão, em 2009, em relação a esta matéria, né? Então, daí a razão dessa necessidade de nós termos. Eu acho que a questão é relevante, é importante. Eu considero que o tribunal deveria se debruçar sobre essa questão específica. Se não é este limite, qual deve ser o limite? Continua em discussão. Relator, acho que retoma a palavra. Então. Não, senhor presidente, eu tentei ser prático. Nós temos agido e votado da maneira que eu acabei de relatar e conforme confirmou o senhor procurador. A diferença, e aqui nós temos que a conta é do ano de 2012 e nós temos uma resolução de 2012. Então, em pleno andamento da legislatura, nós fizemos uma alteração no tribunal. Não sou contrário ao posicionamento do senhor procurador. Bom, então vamos levantar um incidente, não é, de constitucionalidade. Não sou contrário. Eu sou favorável a que as coisas fiquem muito claras. Agora, neste caso específico, eu não tenho dúvida que, em pleno andamento, eu volto a repetir, houve uma alteração. E aí nós temos que entender até a dificuldade do mandatário da Câmara Municipal. E disse-o bem o doutor Valadares, numa Câmara Municipal, e quanto menor a cidade, maior é a responsabilidade do presidente da Câmara, até porque ele é o responsável. Volta e meia desaprovamos aqui conta de uma Câmara do município e a bomba explode no colo do presidente da Câmara. Depois ele vai tomar outras medidas, mas no primeiro momento é ele o responsável. Mas eu me coloco à disposição, eu gostaria de acatar a sugestão do senhor procurador, de abrirmos, não é, o incidente de constitucionalidade, mas, ao mesmo tempo, não gostaria de prejudicar esse município. Então, não sei se poderíamos votar, no caso, a proposta que fiz e, ato contínuo, aprovar a proposta preliminar do senhor procurador, se bem que aqui não seria preliminar, seria a partida de fundo. É porque o incidente, ele existe em função de um processo. Então, senhor presidente, eu não vou tomar mais tempo. Eu vou acatar a proposta do senhor procurador. Então, para não causarmos mais um acidente, eu aceito o incidente proposto. O conselheiro Ivens ainda quer fazer alguma intervenção? Eu não me manifestei, mas eu tenho uma opinião divergente do ilustre procurador. Evidente que a autoridade do doutor Eliseu em tratado direito constitucional digamos assim, nos deixa bastante fragilizados. Mas eu tenho para mim que, e não obstante haja uma consulta, realmente tive agora contato com a íntegra do acórdão, mas me parece que a possibilidade da gratificação pelo exercício da presidência, que estamos tratando aqui, seja em qualquer poder, me parece que ela é reconhecida. O Tribunal de Contas tem essa gratificação, o Tribunal de Justiça tem essa gratificação, o Ministério Público tem essa gratificação. Então, me parece que a interpretação, e mesmo se nós levássemos ao pé da letra, ilustre procurador doutor Eliseu, o que dispõe o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, haveria um impedimento para qualquer membro de poder, nisso estaríamos incluídas, então, esses órgãos que eu mencionei, de receberem qualquer gratificação que extrapolasse o valor do subsídio. Então, me parece que há uma interpretação, na minha forma de ver, de conformidade, seja o limite de que trata o 37, inciso 11, seja o de que trata o limite específico da Câmara de Vereadores, que Vossa Excelência bem enunciou,
com relação a essa possibilidade de o presidente do poder, digamos assim, receber essa gratificação a maior. Então, eu resistiria ainda à efetiva necessidade de nós revermos essa matéria aqui. Mas, lógico, não sou dono da verdade, não quero ser intransigente, apenas eu trago, vamos dizer assim, à baila que a implicação dessa limitação teria que ter reflexo, então, na interpretação de todos os tribunais, de todos os poderes constituídos com relação à gratificação da presidência. Apenas essa ponderação que eu faria, entendendo, então, por favor, eu até concluí minha manifestação e agradeço, senhor presidente. Só uma partezinha, só um esclarecimento. Então, senhor presidente, eminente conselheiro Ivens, Vossa Excelência também é um grande expert no direito constitucional, no direito administrativo, então suas palavras realmente me enobrecem. Apenas eu gostaria de dizer da relevância de se retomar, até porque é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, claro que é uma decisão de uma Câmara, não é? Mas ela, no caso da Câmara Municipal de Cascavel, uma decisão também, acho que 2014 ou 2012, está nos autos, ela estabeleceu que essa verba de gratificação, o subsídio mais esta verba, não podem ultrapassar o limite do 29, inciso 6º. Né? Então, é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado. O tema realmente é interessante. Daí, não estou dizendo aqui que sou dono da verdade, que estou defendendo um parecer que, inclusive, não é meu, mas entendo relevante que o tribunal se debruce, porque no tema remuneração de agentes políticos, nós temos que tomar todos os cuidados, e me parece que excessos, como pareceu neste caso aqui, de ultrapassar esse limite, poderão ser verificados e realmente é interessante nós estabelecermos um parâmetro. Daí porque, pelo menos por enquanto, né, há um entendimento de que ofende o artigo 29, 6º. Né? Se o tribunal entender que não ofende, né, porque a gratificação em si ela é possível, como Vossa Excelência mesmo relatou, todos os tribunais, até o Ministério Público, né, tem uma gratificação pelo exercício da Procuradoria-Geral ou da presidência dos tribunais, e no caso dos legislativos também, os presidentes dos legislativos. A questão é, qual é o limite? Né? Então, nesse sentido que o incidente seria interessante, e eu agradeço ao eminente relator por acolher esta proposta. Obrigado. Senhor presidente. Conselheiro Artagano Matsulhão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui uma sugestão. Nós estamos votando aí uma prestação, da Câmara, 2012. E entendo que critérios para a gratificação de presidentes de Câmara são necessários. Mas nós poderíamos, senhor presidente, estabelecer aí um estudo para modificarmos o acórdão citado e, nesse estudo, venhamos a estabelecer os critérios. Mas hoje votaríamos esse processo, normalmente, já que o ilustre conselheiro relator já preparou o voto, já apresentou o voto, e mais um processo que não ficaria pendente no tribunal. Eu também concordo com o procurador que critérios são necessários que se estabeleçam, não podemos deixar isso sem critério, mas penso que poderíamos votar esse processo e determinarmos um estudo para que os critérios sejam estabelecidos. É apenas uma sugestão. Alguém mais quer discutir? Senhor presidente. Tiago Cordeiro. Senhor presidente, me parece que, além de um processo apenas de consulta que é no sentido contrário ao que consta do provimento 56, aí teria também essa decisão que o procurador se referiu, uma decisão do Tribunal de Justiça.
Me parece que dentro do tribunal apenas esse processo de consulta seria divergente em relação a todas as demais decisões. Eu não sei se seria o caso, então, de talvez tomar uma providência em relação a essa consulta que teria o caráter normativo, no sentido de invalidá-la, ou então aí mudando, e aí mudaria o provimento também no sentido de confirmá-la. Mas me parece que é muito pouco dentre todas as decisões que uma dentro do tribunal gere a necessidade de uma questão nesse sentido. Aqui não me oponho, senhor procurador, aqui seja de fato reestudada a matéria para se confirmar ou não. Mas, a se pensar, Vossa Excelência sugere um incidente ou uma uniformização? Foi requerido no recurso o incidente de inconstitucionalidade. Certo. Apenas para colaborar, né? Essas contas são de 2012, vigente a jurisprudência do tribunal do período do mandato, que foi de 2009 a 2012, e o pré-julgado, a consulta com força normativa é de 2009. Portanto, todas as contas de 2009 até 2012, quando veio a instrução normativa, estavam em acordo com a consulta exarada pelo tribunal. Aliás, a resposta à consulta com força normativa exarada pelo tribunal. Então, dizer que não há decisões, as decisões deveriam estar compatibilizadas, eu creio que foram a esta resposta em consulta, inclusive deste exercício. Porém, o tribunal pode examinar depois se o excesso foi relevante ou não foi, se houve má-fé ou não houve do gestor. Porém, neste caso, o incidente seria para resolver a questão de fundo realmente, e que é relevante, né? Conselheiro substituto Tiago Cordeiro. Senhor presidente, apenas um comentário. Me parece que, mesmo existindo essa consulta, que teria esse viés normativo, me parece que todas essas questões, o tribunal, quando resolve em prestações de contas, ele toma como base o provimento 56, e não essa consulta, com todo o respeito. Então, Vossa Excelência falou que todas as contas de 2009 a 2012 estariam de acordo com a consulta. Aí teríamos que levantar quais foram os processos em que essa questão foi debatida. Mas eu quero crer que o referencial primeiro, que me parece que todos os relatores e mesmo as instruções se utilizam, é do provimento 56, e não dessa consulta. Senhor presidente, se me permite só uma observação, doutor Nestor, apenas para encaminhar. O que eu percebi, aqui até analisando a sugestão do conselheiro Artagão, o parágrafo único do artigo 314 do Regimento Interno me parece que é algo muito assemelhado à hipótese que o doutor Tiago falou. Tratando da consulta, ele diz que, havendo precedentes, caso a unidade técnica fundamentadamente discorde de seu teor e considere a necessidade de adoção de novo entendimento, apontará elementos que possam abalizar a sua apreciação. Então, me parece que nós poderíamos, talvez, deferir um requerimento do Ministério Público, se assim fosse feito, para que fosse rediscutida a matéria naquela consulta, sem prejuízo de que as nossas decisões sejam tomadas em conformidade com o que está valendo. Então, nós reabriríamos aquela consulta com base nesse parágrafo único do artigo 314, determinando uma nova instrução pela DCM, evidentemente uma nova manifestação do Ministério Público, até para que, como bem colocou o procurador, nós adequarmos as nossas decisões ao que diz a consulta. Então, eu apresentaria, até pegando carona na sugestão do doutor Artagão, que falou de um novo estudo, talvez aproveitarmos aquela consulta para rediscutir a matéria sem prejuízo de que o tribunal mantenha a sua linha jurisprudencial que vem seguindo. Então, apenas essa sugestão, eu agradeço a paciência do doutor Nestor. E aí não votaríamos essa matéria hoje. Então, eu acato a proposta do conselheiro Ives Linhares.
Esta é a proposta do relator, esse é o voto do relator. Há alguma divergência ao voto do relator? Está aprovado o voto do relator. Obrigado, doutor Ivens. Protocolo 562.073.14. Pela ordem, senhor presidente. Município de Bituruna. Pela ordem. Conselheiro Fábio Camargo. Eu gostaria de pedir vista desse processo. Não havendo oposição, as vistas estão concedidas. E tenho processo 823.35.14, que se refere também ao 77.269.14. Pela ordem, senhor presidente. Embargos declaratórios multiprotocolares. Conselheiro Fábio Camargo. Em função da discussão que está tendo nessa questão que envolve e que está chamando a atenção de toda a sociedade, e pelo meu retorno a essa corte, eu gostaria de pedir vista se o relator não se opor a esse processo também. Não havendo oposição, as vistas... Apenas, senhor presidente, lembrando que o processo trata da urbanização de Curitiba, a URBS, não é? E embargos de declaração que foram propostos por várias pessoas e entidades. Vistas estão concedidas. Então, agradeço a Vossa Excelência, ao doutor plenário, a pauta está atendida. Ok. Com a palavra o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, eu tenho o processo 47.665313, é um recurso de revista, município de Faxinal, em face do acórdão de parecer prévio 192.13, que recomendou o julgamento pela irregularidade das contas daquele poder executivo, relativos ao exercício de 2008. A referida decisão considerou os seguintes aspectos: não comprovação dos ajustes realizados em conciliações bancárias, divergência entre as baixas da consignação no IRRF da Câmara não contabilizadas na receita da Prefeitura, obrigações financeiras frente às disponibilidades, déficit verificado, despesas com publicidade, aplicação no ano eleitoral de valor superior à média dos últimos 3 anos, informação incorreta dos valores devidos ao INSS, ocasionando contribuição a menor, atendimento das formalidades, ausência de documentos relevantes à boa análise da prestação de contas por esse tribunal. Ainda foi aplicada a multa ao senhor Jair Pinto Siqueira, do 87.3, parágrafo 4º da nossa lei complementar. Nas razões recursais, a parte tenta trazer informações, mas nada traz de novo, a não ser repetir as alegações feitas no processo inicial. A Diretoria de Contas Municipais se manifesta pelo provimento parcial do presente recurso, afastando somente a irregularidade relativa ao déficit das fontes não vinculadas, por entender que o percentual deficitário de 4,19 tem sido objeto de ressalva pela jurisprudência desta Casa. O Ministério Público se manifesta nos termos da unidade técnica, porém entendeu que seria o caso de proferir o julgamento pelo não provimento do recurso e não pelo provimento parcial, como sugerido pela unidade técnica. Isto porque a ressalva da irregularidade pelo déficit das fontes não vinculadas já foi ressalvado pelo próprio acórdão de parecer prévio 192.13. Nós analisamos também item por item e no final propomos ao plenário o conhecimento do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos definidos pelo acordo de parecer prévio 192/13. Relatório e voto, senhor presidente.
Está em discussão o relatório e o voto. Está aprovado. E tenho ainda... Conselheiro Artagono Matos Leão, me permita, está convocado o auditor conselheiro substituto Cláudio Canha. O recurso de revisão 90889114, proposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em face de decisão consubstanciada no acordo 371-14, que decidiu pelo provimento do recurso de revista, interposto contra o acordo de parecer prévio número 3/14, reformando a referida decisão para recomendar a regularidade das contas do município de Iracema do Oeste, exercício de 2009, de responsabilidade do senhor Leônidas Nelbern Rodrigues Neto. O acordo de parecer prévio número 314, primeira Câmara, concluiu pela irregularidade das contas do município, em razão da inexistência de advogado ocupante de cargo de provimento efetivo, em ofensa ao pré-julgado número 6, determinando a aplicação de multa prevista no 87.4G da Lei Complementar. Em sua peça recursal, o Ministério Público pugna, em síntese, pela reforma do Acórdão 371-14 do Pleno, alegando a ocorrência de negativa de vigência ao artigo 37, 1 e 2 da Constituição Federal e artigo 27, 1 e 2 também da Estadual, que tratam do ingresso no serviço público por meio de concurso. Aponta que, no caso Intelo, o ex-prefeito dispunha de diversos cargos comissionados e, mesmo existindo vaga no quadro de efetivos para o cargo de advogado, optou por não provê-lo, adotando medidas para a realização do concurso público apenas em 2011, não sendo admissível que o insucesso do procedimento seja utilizado como justificativa para saneamento do item. Acrescenta que as vedações da legislação eleitoral se referem tão somente às nomeações de novos servidores, não impedindo o processo de concurso e seus trâmites próprios. Da mesma forma, aduz que a Lei de Responsabilidade Fiscal apenas veda o aumento da despesa de pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato, mas igualmente não impede o transcurso de processo de seleção. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para fins de ser reformada a citada decisão, mantendo-se integralmente os termos do acórdão de parecer prévio 3/14 por seus próprios fundamentos e a consequente irregularidade das contas do município de Iracema do Oeste relativo ao exercício financeiro de 2009. Por meio do despacho 2.503/14, determinou-se a intimação dos demais interessados, quais sejam o município de Iracema do Oeste e o senhor Leônidas Rodrigues Neto, para apresentação de quantas razões recursais. O senhor Leônidas, por meio de petição à peça 94, reitera os argumentos apresentados às peças número 40 e 68 dos autos, pugnando pela manutenção da decisão recorrida. O município de Iracema do Oeste deixou transcorrer em habeas o prazo para a manifestação. A Diretoria de Contas Municipais, em informação número 3.350/15, observa que o recurso de revisão não se presta a rediscutir o mérito nos processos desta Corte, possuindo âmbito restrito, objetivando evitar que as dissonâncias entre os órgãos desse Tribunal de Contas venham a produzir decisões de extremadas diferenças em casos cujos objetos se assemelham, garantindo assim segurança jurídica aos jurisdicionados.
Verifica que, embora a questão analisada nos autos seja relevante, a inexistência de advogado ocupante de cargo de provimento efetivo nos quadros municipais não fez parte do escopo da análise da prestação de contas das entidades municipais no exercício de 2009. Nós estamos analisando aqui 2009. Naquela época não havia essa exigência da forma acentuada como se faz hoje. Acentuando que, em tempo algum, no histórico de prestação de contas municipais, os assuntos pertinentes ao quadro pessoal constituíram item de juízo da gestão, cuja avaliação é realizada em sentido amplo, com base na apreciação geral da gestão orçamentária, patrimonial, financeira e fiscal do exercício. Ressalta que, no presente caso, se está tentando incluir um ato de gestão supostamente irregular num processo cujo produto final é o parecer prévio, sendo que o fato deve ser apreciado num processo próprio, precisamente adequado à aferição de todas as responsabilidades, pelo que opina pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo não provimento. O Ministério Público afirma em síntese que essa Corte de Contas vem caminhando no sentido de considerar que a definição inicial do escopo deve ser interpretada como de natureza ordenatória. É verdade, vem caminhando, mas nós estamos analisando o ano de 2009. Nosso voto, em que pesa a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal, no sentido do provimento do recurso proposto, tem-se que tal entendimento não merece prosperar. Consoante se depreende do acordo de parecer prévio 314, a irregularidade das contas em exame decorreu da inexistência de advogado ocupante de cargo de provimento efetivo nos quadros municipais, em ofensa ao pré-julgado número 6 desta Corte, o qual foi firmado apenas no final de 2008, havendo decisões nesse tribunal no sentido de que, para o exercício em análise de 2009, o seu não atendimento não ensejaria a irregularidade das contas. Embora no referido exercício o município contasse apenas com assessor jurídico provido em cargo de provimento em comissão, no exercício de 2011, o gestor deu início a procedimentos para a realização de concurso público para o preenchimento de cargos efetivos, dentre eles o de advogado, adotando providências concretas, tais como a abertura de licitação, na modalidade de tomada de preço, etc. No início de 2013, complementando a informação anterior, procedimento que foi declarado deserto em julho de 2012, em razão da falta de interesse. No início de 2013, o município novamente envidou esforços para a contratação de advogado pela via de concurso público, com a abertura de processo de tomada de preço 12/13, o qual deu origem ao contrato administrativo 4313. O procedimento foi oficializado mediante o edital 113, sendo suspenso em atendimento à decisão deste tribunal, despacho número 10.089/13, proferida em representação instaurada nesta Corte, visando investigar irregularidades nas remunerações previstas para cargos de nível superior, em desacordo com o prescrito pelas Constituições Federal e Estadual, bem como terceirizações ilícitas para o desempenho de serviços de saúde, contábeis e jurídicos. Assim, considerando-se que a questão atinente ao desrespeito ao pré-julgado 6 está sendo objeto de investigação nos autos de representação 48, 68, 96, 13, acompanhamos a manifestação da Diretoria de Contas Municipais e propomos o conhecimento do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão consubstanciada no Acórdão 371/14. Relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão relatório e voto.
Conselheiro Ives Linhares. Senhor presidente, eu não vou divergir da conclusão do ilustre relator, que até porque na decisão anterior, que reformou a decisão originária, que por sinal até foi de minha relatoria, eu acompanhei pela reforma para conversão em ressalva. A minha divergência é especificamente com relação à possibilidade de inserirmos no escopo da prestação de contas, mesmo no exercício de 2009, questões referentes ao prejulgado número 6. E isso até eu faço em homenagem até à coerência das decisões que nós estamos tendo. O caso, e nesse ponto eu divirjo então da DCM, que entende que isso não é possível. O caso aqui, entretanto, como bem lembrou o ilustre relator, diz respeito ao fato de não haver um advogado efetivo. Então, os casos que nós tratamos de infração ao pré-julgado como motivo até de irregularidade, quando há uma contratação irregular que extrapola muito o valor do que é pago ao efetivo, ou que há os casos de acompanhamento de gestão, etc. Então, apenas eu quero salientar, até para ressalvar, a não entrarmos em contradição, que nós estamos falando de um caso aqui em que, no meu entender, pode ser ressalvada, como bem colocado pelo ilustre relator, a ofensa ao prejulgado número 6, mas, entretanto, é importante sublinhar que o posicionamento da DCM de que não é possível aumentar o escopo está equivocado, que essa é uma decisão que cabe ao relator, acolhendo manifestação frequente do Ministério Público com relação a esse ponto. Então, é apenas esse ponto, doutor Tagão, que eu gostaria de sublinhar, até para não incorrer em contradição. Eu agradeço, senhor presidente. Eu gostaria de dizer ao doutor Ives e aos demais integrantes do plenário que eu concordo com esse posicionamento. O relator é que deve decidir. Inclusive, vou acrescentar no meu voto essa proposta. Encerrada a discussão, votação, aprovado o voto do relator. Eu agradeço, senhor presidente, a pauta está encerrada. Agradeço, Vossa Excelência. Passo, então, a palavra ao conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiro substituto, senhor procurador, processo 257.79314, prestação de contas anual, Rubens de Camargo Penteado, Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná. Trata-se do processo de prestação de contas anual do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do senhor Rubens de Camargo Penteado. A Diretoria de Contas Estaduais, por intermédio de instrução, relatou que na análise inicial do feito, constataram que o relatório e o parecer do controle interno não atendiam o que estabelece a Instrução Normativa 92/2013 e a Instrução Normativa 1/2014 da Controladoria Geral do Estado, que estabelece as normas para a elaboração do relatório e do parecer do controle interno a serem encaminhadas pela entidade do Poder Executivo Estadual ao Tribunal de Contas. Além disso, o gestor não se manifestou quanto à determinação desse tribunal exaradas no julgamento das contas do IPEM relativo ao exercício 2011, quais sejam: determinar o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná as informações exigidas do Sistema de Gestão Governamental, GEGOV, os procedimentos licitatórios a serem realizados no sítio oficial da Administração Pública na internet e no Sistema Estadual de Informações, SEI, deste Tribunal de Contas. Com relação à primeira irregularidade, a unidade técnica acatou a defesa do IPEM, segundo a qual os recursos provenientes do orçamento do Imetro não ingressam no orçamento do Estado do Paraná e que todo o acervo patrimonial, bens permanentes, bens de consumo, imóveis e edificações são de uso e responsabilidade do IPEM. Porém, a sua propriedade é do Imetro e, consequentemente, pertence ao patrimônio da União, razão pela qual a entidade está subordinada à auditoria do Imetro e externa do TCU. No que tange ao cumprimento das decisões referentes às contas de 2011, o gestor alegou que, tão logo tomou conhecimento das determinações, a entidade providenciou a inserção das informações no sistema de acompanhamento de gestão governamental e passou a cadastrar todos os procedimentos licitatórios no sítio do IPEM Paraná. Todavia, os registros de suas licitações e contratos não foram inseridos no Sistema Estadual de Informações em razão de o IPEM apenas fazer a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos provenientes do Orçamento Federal, os quais não se incorporam em nenhum momento ao Orçamento do Estado do Paraná. O Orçamento Estadual do IPEM está relacionado unicamente à folha de pagamento dos servidores que atuam na atividade delegada pelo Imetro,
ainda assim com o respectivo ressarcimento de todos os custos dela proveniente e, neste particular, não há qualquer apontamento por parte da fiscalização externa. Finalmente, o jurisdicionado observa que esse tribunal já reconheceu o fato do IPEM apenas fazer a gestão de recursos da União, nos termos do Acórdão 33209 e 39810, ambos da primeira Câmara. O Ministério Público de Contas, através de parecer, acompanhou a manifestação do DCE pela regularidade das contas. Conforme consta no Acórdão 398 de 2010 da primeira Câmara, nos autos 12.671507, que julgou regulares as contas o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná, relativas ao exercício 2006, esse tribunal já reconheceu o fato de os recursos manejados pelo IPEM Paraná são oriundos da União, à exceção daqueles destinados ao pagamento de folha de pagamento de pessoal. De fato, extrai-se daquela decisão o seguinte trecho que faz referência às informações prestadas pelo senhor Rafael Blanco Muniz, então secretário de Controle Externos da CISEX, do Tribunal de Contas da União. Informa a Vossa Senhoria que o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná, embora sendo órgão da esfera administrativa estadual, integra a Rede Nacional de Metrologia Legal, gerindo recursos federais que lhes são repassados mediante convênio firmados com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, IMETRO. A receita oferida pelo IPEM, no exercício das atividades delegadas pelo IMETRO, integra o orçamento do IMETRO e, em consequência, o orçamento da União, de modo que sua gestão também pertence à jurisdição desta Corte de Contas. Não é de competência do Tribunal de Contas da União, todavia, a verificação da eventual aplicação de recursos outros que não provenientes do orçamento da União, bem como de aspectos relacionados com o vínculo empregatício dos servidores do órgão com o Estado e demais questões envolvendo a legalidade dos atos não vinculados à aplicação de recursos federais. Ante ao exposto, acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Estadual do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro 2013, de responsabilidade do senhor Rubens de Camargo Penteado. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão, em votação, está aprovado. Processo 380.110.14, prestação de contas anual, Júlio Jacob Júnior, Copel Participações. Trata o presente processo de prestação de contas da Copel Participações, referente ao exercício financeiro 2013, de responsabilidade do senhor Júlio Jacob Júnior. A Diretoria de Contas Estaduais, por intermédio de instrução, destacou que, considerando que a Copel Participações foi constituída no mês de outubro de 2013, encontrando-se em fase pré-operacional até o término do exercício 2013, não foi possível a emissão dos relatórios de inspeção in loco pelas inspetorias de controle externo deste tribunal. A unidade técnica, nos termos de instrução, relatou que, em exame preliminar, foram apontadas as seguintes constatações: necessidade de encaminhamento de documentos complementares referente à constituição da empresa, divergências nas informações constantes nos demonstrativos contábeis relativo ao capital social integralizado e variação da conta caixa e equivalentes de caixa. Após análise das justificativas apresentadas, verificou que, quanto ao primeiro apontamento, os documentos apresentados supriram a necessidade de informações institucionais e demonstrar legalidade da constituição da entidade. Em relação às divergências nas informações constantes nos demonstrativos contábeis relativas ao capital social integralizado, de acordo com os demonstrativos de fluxo de caixa, a entidade não considerou como ingresso de caixa a integralização do capital realizado na constituição da empresa, uma vez que, segundo o entendimento da companhia, a demonstração dos fluxos de caixa deveriam abranger o período compreendido entre o aporte inicial de recursos para a constituição da companhia e o balanço final do exercício. Assim, o ponto de partida para a consideração dos fluxos de caixa seria após a integralização de capital para a constituição, iniciando o saldo de caixa e equivalentes de caixa já com o valor do capital integralizado em dinheiro e somente os ingressos posteriores, inclusive aportes para aumento de capital, seriam considerados fluxos de caixa. A unidade técnica destaca que o cerne da questão pretende-se em saber quais itens deve compor o fluxo de entrada dos recursos, em especial nas atividades de financiamento em relação à integralização do capital social em espécie. Todavia, destacando não haver encontrado nas normas e na bibliografia consultada qual o tratamento a ser dado à entrada dos recursos originários das integralizações do capital inicial, ressalta a Diretoria de Contas Estaduais que a metodologia adotada pela entidade não trouxe prejuízo na evidenciação do saldo das disponibilidades e do capital social integralizado, bem como da demonstração dos resultados da empresa apresentados ao final do exercício de 2013.
Também não trouxe prejuízo a evidenciação dos fluxos da Caixa das atividades operacionais ocorridos no exercício. Por fim, no tocante à diferença do valor do capital social nas notas explicativas, os fundamentos apresentados foram satisfatórios para dirimir o questionamento do primeiro exame. O Ministério Público de Contas, através de parecer, em consonância à unidade instrutiva, opinou pela regularidade das contas. Ante ao exposto, acompanha as manifestações de uniforme da Diretoria de Contas Estaduais e do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas da Copel Participações referente ao exercício financeiro de 2003, de responsabilidade do senhor Júlio Jacob Júnior. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão? Está aprovado. Processo 380-285-14, prestação de contas anual, Cid Marques Vasques, Leão Grupemark, Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná. Trata-se da prestação de contas do Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do senhor Cid Marques Vasques. A Diretoria de Contas Estadual, por meio de instrução, manifestou-se pela regularidade das contas, haja vista que, com relação à formalização do processo, houve atendimento ao que dispõe a Instrução Normativa 92/2013. As demonstrações contábeis encontram-se em conformidade com a legislação vigente. Os resultados apresentados evidenciam razoabilidade sob o aspecto da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e os relatórios semestrais da Inspetoria de Controle Externo apontam regularidade nas operações realizadas pela entidade. Os relatórios semestrais da 4ª Inspetoria de Controle Externo não apontaram quaisquer irregularidade nas contas. O Ministério Público de Contas, através de parecer, opinou pela aprovação das contas. Ante o exposto, acompanho a manifestação uniforme da Diretoria de Contas Estadual e do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do senhor Cid Marcos Vasques. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão? Está aprovado. Por fim, processo 386.410.14, prestação de contas anual, Rogério Ribeiro, Unespar, campus de Apucarana. Trata-se de prestação de contas da Faculdade Estadual de Ciência e Economia de Apucarana, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do senhor Rogério Ribeiro. A Diretoria de Contas Estaduais, por meio de instrução, considerando a análise formal, técnico-contábil de gestão referente ao exercício financeiro de 2013, alicerçados nos exames procedidos nos relatórios emitidos pela 3ª Inspetoria e os esclarecimentos prestados em face do contraditório, manifestou-se pela regularidade das contas apresentadas, fazendo as seguintes considerações. O processo foi protocolizado dentro do prazo, as falhas existentes em relação à formalização do processo na elaboração da prestação de contas foram sanadas, as demonstrações contábeis apresentadas encontram-se em conformidade com a legislação vigente. No tocante ao aspecto da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, evidenciou-se razoabilidade nos recursos apresentados. O Ministério Público de Contas, através de parecer, em nada se opôs ao entendimento do órgão técnico, a razão pela qual opinou pela regularidade. Voto pela regularidade das contas na Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana, referente ao exercício financeiro de 2003, de responsabilidade do senhor Rogério Ribeiro. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Era o que eu tinha. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Iven Scherper Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desse tribunal pleno, tem o recurso de revista 98-30-52-14, consórcio público, na verdade um recurso de revista interposto pelo consórcio público dos municípios do Pro-Caxias, de capital Leônidas Marques, interposto através do senhor Cláudio Miro Quadri, que se insurge contra a decisão da primeira Câmara, que julgou irregulares as contas dessa entidade desde 2011, em virtude da falta de encaminhamento do relatório das receitas com a indicação dos municípios integrantes do consórcio, no qual conste ainda os valores acumulados no exercício de 2001 com as devidas assinaturas dos respectivos contadores e ausência do encaminhamento do sistema SIM Atos de Pessoal. Foi apontado ainda como ressalva atraso de 58 dias na entrega do 6º bimestre do SIM-AM, motivo pelo qual foram impostas 3 multas do artigo 87, inciso 3º-B, contra o gestor, 2 pelas irregularidades anunciadas e 1 pela ressalva. As instruções são uniformes pelo provimento parcial do recurso para que sejam convertidas em ressalvas as irregularidades, mas mantidas as multas. Há uma preliminar
suscitada pelo recorrente, que também a DCM e o Ministério Público afastam, que diz respeito à intimação. Aqui ocorreu o seguinte, após o encerramento da gestão, a intimação quanto ao contraditório da DCM foi encaminhada por ofício, pelo correio, entretanto, o endereço da Prefeitura do município de Capitão Leone das Marques, que era a sede do consórcio, mas isso tudo, como eu disse, após o encerramento do mandato. Entretanto, o que se verifica é que o próprio gestor havia apontado como seu endereço residencial aquele o da Prefeitura. Então, houve um erro do próprio gestor na informação do endereço no nosso cadastro, e isso, como interpreta a DCM e o Ministério Público, à luz do que dispõe o nosso regimento interno, efetivamente configura uma obrigação a que o próprio gestor deu causa, ou seja, não informando o endereço corretamente. E por esse motivo, então, ele não pode alegar, com base no artigo 373 do nosso regimento interno, uma nulidade que ele tenha dado causa. Ainda houve a publicação do despacho, o que, no meu entender, em certa medida reforça. Então, eu rejeito preliminarmente a alegação de nulidade. Entretanto, diante do saneamento dessas irregularidades com a apresentação dos documentos em grau de recurso, me parece que poderíamos até dar por superada essa alegação de natureza processual. Houve efetivamente o encaminhamento do relatório que eu mencionei e o preenchimento das informações do sistema SIM Atos de Pessoal. A dúvida que fica, senhores conselheiros, é com relação à aplicação das multas. E aí eu vou divergir da DCM do Ministério Público, que eu entendo que apenas uma multa deve ser mantida. Com relação à primeira irregularidade, a ausência do relatório, foi aplicada, no meu entender, indevidamente, a multa do artigo 87, inciso 3º-B, que fala de informações eletrônicas. Aqui, na verdade, não é propriamente uma informação eletrônica, é um relatório que ele é digitalizado e encaminhado na prestação de contas. Então, me parece que é uma multa mais gravosa do que aquela que seria devida, então eu afasto essa multa. Com relação ao encaminhamento das informações do SIM-AM, há uma alegação no recurso que não foi apreciada devidamente pela DCM, que diz respeito ao fato de que nós estamos falando aqui do exercício de 2011, e o gestor viu-se obrigado a proceder à alimentação do sistema desde 2009. E ele alega justamente por esse motivo que deu-se o atraso no encaminhamento dessas informações. Eu entendo que, sendo isso verdadeiro, e a DCM não refuta, tendo ele realmente corrigido a situação, me parece que é desarrazoado imputar uma multa por esse motivo. E a DCM não contesta essa informação. Entretanto, a última multa que foi aplicada de atraso de 58 dias na remessa do 6º bimestre do sistema SIM-AM, a alegação do gestor é que ele não seria o responsável na época. Entretanto, essa me parece equivocada, uma vez que nós estamos falando de informações que tiveram seu prazo vencido em 31 de janeiro de 2012, e o mandato do hora recorrente estendia-se até 6 de janeiro de 2013. Então, o fundamento que ele alega no recurso me parece que não corresponde à realidade. Então, feito esse apanhado genérico dos fatos, o meu voto é pelo provimento parcial do recurso, convertendo em ressalvas as duas irregularidades apontadas e mantendo uma multa, ao invés de 3, justamente essa pelo envio das informações do SIM-AM fora do prazo legal. É o voto, senhor presidente. Está em discussão? Está aprovado. Tem o processo seguinte, 47.36.94.15. É um recurso de revista interposto pelo prefeito do município de Paranavaí e pelo Centro de Atendimento Especial à Criança e Adolescente desse município, contra o acordo da primeira Câmara, que julgou pela irregularidade da prestação de contas de transferência voluntária, devido à não restituição do saldo, e ainda impôs uma determinação de restituição desse mesmo saldo e multa. Aqui, senhores conselheiros, a questão é bastante simples. Foi demonstrado no recurso que a devolução do saldo se deu ainda quando da vigência
do convênio. Na verdade, houve apenas uma falha na apresentação da documentação e, por esse motivo, então, tanto a DAT quanto o Ministério Público opinam pelo provimento do recurso, inclusive com a regularidade das contas, entendendo que foi simplesmente uma ausência de comprovação da devolução do valor, que teria ocorrido na fase instrutória de primeira instância e que teria sido plenamente regularizado com a apresentação do comprovante de depósito com data anterior ao término de vigência. Então, o voto, minha proposta, convergindo com as instruções, é pelo provimento do recurso, julgando-se regulares as contas e afastando-se, então, a aplicação da multa e da devolução de recursos. É o voto, senhor presidente. Está em discussão o voto pela regularidade. Está aprovado. Por último, o processo 711.803.15 são embargos de declaração da Câmara Municipal de Rancho Alegre do Oeste. Na verdade, os embargos foram postos pelo senhor Everton Cássio Zanuto, que, por conta do acórdão 39.11.15 do Tribunal Pleno, que negou o provimento ao seu recurso de revisão, foi mantida a decisão pela negativa de registro de sua admissão no cargo de técnico legislativo da Câmara Municipal de Rancho Alegre do Oeste. Motivo da negativa foi o fato de que teria funcionado como presidindo os atos do concurso e da posterior admissão o presidente da Câmara, que era, na época, o presidente da Câmara, que é o pai do recorrente. Alega o embargante obscuridade, dúvida e contradição na decisão, defende que a decisão embarcada apresenta grande disparidade com relação ao julgamento de casos semelhantes pela mesma Câmara, ainda alega a presunção de lesão questiona, aliás, a presunção de lesão aos princípios da moralidade e da impessoalidade, ainda menciona outras decisões, inclusive uma decisão definitiva monocrática, em que foi dado registro num certame do mesmo município e pretende, então, a reforma. Na verdade, me parece, senhores conselheiros, que a questão não é passível de decisão em termos de embargos. Na verdade, todas essas questões foram detidamente analisadas. Evidente que cada caso é um caso, inclusive a divergência das decisões que ele traz, na verdade, uma delas é a própria decisão que foi reformada, porque inicialmente havia sido concedido o registro e por recurso do Ministério Público justamente houve a reforma da decisão, depois confirmada em recurso de revisão. Então, me parece que, e o teor de todas essas decisões invocadas foi devidamente tratado no processo, notadamente quanto à questão da boa-fé objetiva, do fato de o pai do embargante não ter se afastado das suas funções, e há, inclusive, uma descrição bastante exaustiva, justamente da forma ostensiva com que os atos foram praticados, justamente pelo dirigente à época, numa condição que haveria o impedimento. Então, tendo em conta que não existem omissões ou contradições a serem supridas, e que se pretende realmente é a rediscussão da matéria, estando devidamente fundamentada, no meu entender, a decisão embargada, o voto é pelo improvimento dos embargos. Está em discussão o voto pelo improvimento dos embargos de declaração. Está aprovado. Senhor presidente, eu falei que finalmente há pouco, mas agora me ocorreu que o conselheiro Tiago me devolveu hoje, salvo engano, o recurso de revista 958-767-14. Na verdade, acho que eu já relatei esse processo 2 vezes. Ele trata-se daquele caso da aposentadoria do Procurador de Justiça Iedo de Faria Pinto Neto, em que houve uma decisão da primeira Câmara que negou registro a essa aposentadoria, entendendo que não seria possível o acréscimo do bônus de 17% da contribuição previdenciária, nesse caso específico, uma vez que a aposentadoria não está sendo requerida com base na emenda 41, mais na emenda 47. Então, a minha proposta seria pelo improvimento do recurso, mantendo-se a decisão originária. Eu acredito que essa proposta já foi bastante discutida. Então, eu trago novamente a deliberação, lembrando que o conselheiro Tiago
havia pedido vistas, que eventualmente possa ter algum fato a ser suscitado para o debate. Mas o meu voto, então, eu manteria, que é pelo improvimento, e apenas eu afasto, no meu voto, a abertura de tomada de contas contra o Procurador-Geral do Ministério Público, entendendo que, na verdade, ao deferir a aposentadoria, ele adotou literalmente a orientação do Conselho Nacional do Ministério Público, motivo pelo qual, me parece, ele não pode ser responsabilizado. Então, o voto seria pelo conhecimento e improvimento do recurso, excluindo-se de ofício a determinação do item 2 da parte dispositiva de instauração de tomada de conta extraordinária. Pelo não provimento do recurso de revista em discussão, Procurador Eliseu Corrêa. Apenas para lembrar que houve uma solicitação de uniformização de jurisprudência em razão de que se tratou da primeira decisão contrária a toda uma sequência de decisões desta Corte em relação à matéria, né? Se trata de uma nova interpretação em relação aos requisitos da emenda 47, excluindo, no caso, o tempo anterior à emenda, que seria contada com um acréscimo de 17%, né? Então, nós suscitamos até pela relevância, né? A famosa lei mineira que fez isso, o Supremo decidiu dessa forma. Então, neste caso, apenas complementando, né, o relato de Vossa Excelência, para conhecimento de todos que aqui estão, inclusive o conselheiro Fábio, que talvez não tenha conhecimento do assunto, nós pedimos a uniformização até para que houvesse uma decisão aí de caráter geral, doravante, né? Não abrangendo as decisões anteriores. Então, nesse sentido é que o parecer ministerial faz uma solicitação de uniformização, mas Vossa Excelência já relatou, o conselheiro Tiago pediu vistas e não fez nenhuma adição, é só para manter devidamente informado o plenário. Senhor Presidente, eu agradeço a lembrança do ilustre procurador, me penitencio até por não ter suscitado esse fato. De fato, nós já debatemos também essa questão. Eu estou me baseando aqui, ao não acolher, em princípio, a proposta do Ministério Público, estou me baseando na existência de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que, no meu entender, efetivamente elucida isso, e com relação às decisões anteriores, ao que me parece, ilustre doutor Eliseu, o que nós temos são decisões definitivas monocráticas, uma vez até que a unidade técnica até então não se apercebia desse fato. Então, isso, no meu entender, talvez não fosse suficiente para que fosse levantado esse incidente. Agora, o meu posicionamento, isso, se for necessário, eu posso até inserir no voto, seria de que me parece que devemos manter, até pela segurança jurídica, o que já foi, as aposentadorias que já foram concedidas. Sou pena até de nós termos que revolver aí a talvez mais de uma década para verificar essas situações. Então, seria, como bem colocado pelo ilustre procurador, um novo entendimento do tribunal nessa matéria, que já vinha sendo adotado pela própria unidade técnica, tanto que foi ela, a Diretoria de Controle de Dados de Pessoal, que suscitou essa matéria nos autos originários, e que, em princípio, enfim, essa aí, evidente, estamos aqui tratando de um recurso de revista, ela não tem força normativa alguma, apenas é uma sinalização da jurisprudência do tribunal. Então, o meu voto, apenas esclarecendo aí os pontos suscitados pelo ilustre procurador, seria pelo improvimento, também não acolhendo, em princípio, a proposta do incidente de uniformização e afastando a tomada de contas. Ok. Então, encerrando a discussão, passo à votação. Está aprovado. Era o que constava da minha pauta, senhor presidente, eu agradeço. Agradeço, Vossa Excelência. Passa a palavra ao conselheiro substituto Tiago Cordeiro. Senhor presidente, eu tenho apenas um processo na pauta que se encontra com vistas e não tenho nada a relatar. Agradeço. Com a palavra ao conselheiro substituto Sérgio Fonseca. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Relato o processo 712.00115, que trata de solicitação de expedição de certidão liberatória para fins de transferência voluntária,
encaminhado pelo senhor Aleucídio Balsanello, prefeito de Sertanópolis. Inicialmente foram constatadas algumas pendências, essas pendências foram todas sanadas ao longo da tramitação do processo, e de forma que todas as manifestações da Diretoria de Contas Municipais, da Diretoria de Controle de Atos Pessoal, da Diretoria de Execuções, isso. Havia, então, algumas pendências que eu estou deixando de ler, mas, ao final, todos foram pelo deferimento, e inclusive, o Ministério Público, e é o voto. Em discussão, o voto. Aprovado. Processo 729.850.15 é também uma certidão liberatória solicitada pelo senhor Alexandre Maciel Marques, presidente da Associação Flávia Cristina de Londrina. Aqui foi apontado um impedimento em razão de um acordo do tribunal haver determinado o recolhimento de um certo valor. A Diretoria de Execuções constata que a entidade vem mantendo o parcelamento do débito em dia. Entretanto, não houve integral adimplemento da dívida. E aí ela cita o artigo 292-A2 do Regimento Interno, que prevê que, na hipótese de ser o atual gestor responsável pela irregularidade, não será indeferida a certidão desde comprovado: 1. Terem sido tomadas as providências administrativas e judiciais necessárias ao saneamento. 2. Em caso de condenação pessoal, o integral adimplemento com a emissão da respectiva quitação de débito. E é por isso, então, que a DEX, com base na literalidade deste inciso 2º do artigo 292-A do Regimento Interno, entende que, apesar de estar em dia o parcelamento, não poderia haver a liberação para recebimento de novas transferências voluntárias. O Ministério Público de Contas tem entendimento diverso e é o fundamento que adoto. Faça a leitura. No que diz respeito à pendência apontada pela DEX, a entidade efetuou o parcelamento do débito conforme documentos anexados ao protocolo 407-5614, estando em dia com seu pagamento conforme informa a unidade técnica. A Lei Estadual 15.75807, no seu artigo 1º, possibilita o pagamento ao Tesouro Estadual do débito devido inscrito em dívida ativa em até 36 parcelas mensais, faculdade esta que foi exercida pela entidade que efetuou o parcelamento junto à Fazenda Pública Estadual. Assim, com a devida vênia ao posicionamento da Diretoria de Execuções, em vista do parcelamento do débito, não há óbice a que esse tribunal expresse a certidão liberatória requerida. Inclusive, em pedidos anteriores efetuados pela entidade junto a esta Corte, sua solicitação restou atendida por meio dos acórdãos 1551-15, Primeira Câmara, 3321-15, Segunda Câmara, respectivamente, protocolos tais. Assim, considerando acima exposto, nossa opinativa é pelo deferimento do pedido. Então, são essas as razões apontadas pelo Ministério Público que acolho para fundamentar o voto pelo deferimento da expedição da certidão. Discussão. Voto pelo deferimento. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho ainda um processo que eu solicito que permaneça adiado, os outros dois encontram-se em vista. Está adiado. Com a palavra para o relato da pauta, conselheiro substituto Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente, mas não tenho processo em pauta. Agradeço, Vossa Excelência. Não havendo mais processos a serem relatados, deixo a palavra livre. Nada mais havendo a tratar, encerro a sessão, ficando a próxima marcada para o dia 15 de outubro, no horário regimental. Levanta-se a sessão.